Nós temos um último exemplo de ordenação, que é o merge sort iterativo. Então, ao invés de usarmos recursão, nós vamos usar iteração. Isso vai torná-lo mais eficiente, economizar memória, e vai ser base para os métodos de ordenação externa. Antes de fazermos o iterativo, nós vamos fazer o recursivo mesmo. Tá? Qual que é a ideia do recursivo? Divide o vetor ao meio e chama intercala nas duas metades. Só que isso é feito recursivamente até que o vetor tenha tamanho 1. E aí ele vai intercalando, até que o vetor todo fique ordenado. Vamos ver isso passo a passo? Eu já estou chamando aqui o merge sort. Então, vou imprimir o trecho do vetor, lembrando que aqui não é tamanho, mas a posição final. Então, portanto, aqui é menor ou igual. Então, antes de entrar na recursão, vamos copiar esse código e ver o que acontece depois de entrar na recursão. Só que como ele vai entrando na recursão, eu vou ver um monte de antes e um monte de depois. Eu vou imprimir o valor do meio, para sabermos em qual passagem nós estamos. Então, vamos fazer isso para depois também. Ou seja, eu vou imprimir o vetor antes e depois da chamada recursiva, para ver o que está acontecendo. Vamos ver? Ao meio ainda não foi calculado. Então, colocamos o valor aqui. Então, percebam, chamei antes com o meio na posição 9, e o depois está aqui embaixo, porque tivemos as entradas recursivas. Ele vai chamar para a posição metade de 9, 4, com meio na posição 2, meio na posição 1, meio na posição 0, novamente na posição 0, só que um vetor menor. E aí ele vai voltar. Percebam que esse trecho aqui, ó, ele vai voltando ordenado, à medida que ele vai intercalando os pequenos trechos. Então, ele vai intercalar, ele vai gerar um pequeno trecho aqui, intercalado. Vai chamar, numa das recursões, chamou aqui, e novamente, foi entrando nas recursões menores até que todos os vetores tenham tamanho 1, porque aí ele tem certeza que está ordenado, e vai intercalando, e produz um trecho ordenado. Notem que antes do 4 aqui, eu tinha esse trecho, ele intercalou esse primeiro pedaço, intercalou esse segundo pedaço e intercalou os dois. E isso ele vai fazer sucessivamente nos outros trechos, até que o vetor todo esteja ordenado. Mas nós estamos interessados não no merge sort tradicional, e sim no iterativo.
que foi apresentada a vocês em uma das videoaulas anteriores. Tá? Então, nós vamos chamar aqui merge iterativo. Vamos inicialmente só executar. O merge iterativo só recebe o tamanho, ele não recebe posição inicial e final. Tamanho 20. A execução está correta, vamos imprimir dados. Nós temos dois for. O que é interessante vermos aqui? Primeiro, a cada passagem desse while aqui, eu vou ter o vetor ordenado em blocos de tamanho 2, depois blocos de tamanho 4, blocos de tamanho 8 e assim por diante. Então, vamos imprimir o vetor inteiro. Aqui é o tamanho, não a posição, então é menor que eu uso. Bom, vamos. Então, antes de multiplicar o tamanho do bloco, eu vou imprimir como é que está o vetor naquela situação. Ok? E isso já vai nos dar uma boa esclarecida. Ok, esquecemos. Assim. Então, com blocos de tamanho 1, eu ordenei 2 a 2, ficou 19, 20, 17, 18, 15, 16, 13, 14 e assim por diante. Com blocos de tamanho 2, eu intercalei de 2 a 2, então eu tenho blocos de tamanho 4 já ordenados. Com blocos de tamanho 4, eu intercalei blocos de tamanho 4, então eu produzi blocos de tamanho 8. Percebam que o último bloco não teve com quem intercalar, então ele ficou sozinho ali. Com blocos de tamanho 8, eu intercalei de 8 em 8, produzindo blocos de tamanho 16. Né? 4, 5. Então, todo esse trecho aqui foi ordenado. Esse aqui não teria com quem ordenar, então interrompeu. Com blocos de tamanho 16, eu vou intercalar os primeiros 16 aqui de cima com os últimos 4, não vai dar 16, e vou ter a intercalação final. Daria para esclarecer mais alguns pontos, por exemplo, eu posso aqui imprimir em determinadas situações dentro desse while, posso imprimir os valores de P em cada passagem, mas deixamos essa tarefa para você. Nas próximas videoaulas abordaremos arquivos. Aguardo vocês.